Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, com Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Que Deus nos dê um entendimento adequado sobre o que vamos ler e estudar. Que assim seja. Então vamos lá, vamos pegar o seu livro, O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, na sua segunda parte, capítulo 31, capítulo que trata das dissertações espíritas. Hoje nós vamos ler a mensagem de número 23, mensagem do Espírito São Luís. Então vamos ver o que nos traz aí São Luís, que começa dizendo o seguinte: o silêncio e o recolhimento são condições essenciais para todas as comunicações sérias. Nunca obtereis, preencham essas condições os que somente pela curiosidade sejam conduzidos às vossas reuniões. Convidai, pois, os curiosos a procurar outros lugares. Por isso que a distração deles constituiria uma causa de perturbação. Nenhuma conversa deveis tolerar enquanto os espíritos estão sendo questionados. Recebeis às vezes comunicações que exigem de vós uma réplica séria e respostas não menos sérias da parte dos espíritos evocados, aos quais muito desagradam. Crede-o, os cochichos contínuos de certos assistentes. Daí, em consequência, nada obterdes por completo, nem de verdadeiramente sério. Também o médium que escreve experimenta distrações muito prejudiciais ao seu ministério. Então, a mensagem aí de alerta de São Luís em relação, mais uma vez, os espíritos insistindo que somente devem participar das reuniões as pessoas que estão verdadeiramente imbuídas do objetivo daquela reunião. Os curiosos não ajudam, Maria de Fátima Miranda. Pois é, sem distração do objetivo, né? Nós desperdiçamos muito tempo mental quando poderíamos, através do pensamento elevado, ficarmos mais receptivos àquilo que a mensagem pode nos fazer, nos tratar, nos falar e nos auxiliar. Então ele pede sempre recolhimento, o silêncio e recolhimento. E às vezes a boca está fechada, mas a mente não está silenciosa. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Em tudo, às vezes em casa mesmo, lidando com qualquer situação, fazendo uma comida. Ter sempre essa preocupação. Se está fazendo alguma coisa, está concentrado naquilo que está fazendo para procurar receber as boas inspirações de como fazer melhor no objetivo que se propõe. Isso é uma grande dificuldade também, Miranda, em relação às reuniões mediúnicas que são abertas ao público, né? Porque se os espíritos frequentemente recomendam a interdição de pessoas que vão ali simplesmente pela curiosidade, já que isso iria atrapalhar em muitos médiuns, uma reunião mediúnica pública, isso fica mais complicado ainda. Ainda mesmo porque do contrário vai virar um alarido, não é? Lá no Nordeste, eu lembro que minha avó falava assim, estava no meio do mato mesmo. E então ela observava quem estava, porque tinha os carroceiros, aqueles que vinham com carroça de boi. Então vinha com pares, 2 pares, 3 pares, dependendo do que carregava a carroça. Aí ela reconhecia se a pessoa estava conduzindo bastante coisa ou não na carroça. As carroças que vinham com um peso maior, o barulho dela era mais
grave, mais compassado, né? E aquela que vinha com... Ela via o barulho da roda, porque eram rodas de madeira nas carroças de boi. Aquela roda com barulho mais cheio de alarido, essa carroça aí tá vindo vazia. E esse que tá vindo aí, ou já foi levar, ou ainda tá indo buscar, porque tá vazio. Assim também é em tudo na vida, né? Quando você observa, onde tem muito alarido, tem um espaço vazio. Porque quando tem uma substância ali a ser tratada, a concentração exige. E aí, Paulo Renato, como deve agir o dirigente, né, em relação a essas advertências aqui, que tanto Fénelon como São Luís nos trazem de que a curiosidade, né, daquele que está presente a uma reunião prática pode trazer de malefícios a essa reunião? A gente lembra de novo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, quando ele fala da necessidade de ordem no culto, né? E às vezes, quando se reúne um grande número de curiosos, tem curiosos que querem realmente aprender, né? Uma curiosidade, digamos, sadia. Ele tem intenção de ver para compreender melhor. Mas tem curiosos que não têm intenção nenhuma de aprender, de adquirir qualquer conhecimento, no caso aqui doutrinário. Ele vai lá só com o intuito de distração. O bisbilhotar. Vai para se distrair, para obter elementos para críticas mais mordazes. Muitas vezes isso acontecia nas próprias reuniões de Chico Xavier, que as pessoas iam lá tentando, com a intenção de desmascarar o Chico, porque na visão deles o Chico estava mentindo, e vibravam numa frequência muito negativa na reunião. Como o Chico Xavier tem, né, todo aquele aparato espiritual próprio da sua própria evolução, né, de acordo com a sua evolução, com a seriedade com que ele levava o trabalho, os espíritos benfeitores conseguiam, de alguma maneira, bloquear aquelas interferências negativas. Não é, ao menos no meu caso, não é o nosso caso em nossas reuniões, em que nem sempre contamos, por causa das nossas indisciplinas e tudo mais, nem sempre contamos com uma proteção que se fazia adequada, porque nós sintonizamos em faixas diferentes. Não é que os protetores não estejam ali, mas é nós mesmos que estamos em faixas diferentes da deles e eles não conseguem atuar no nosso campo mental de forma que possam nos induzir a favorecer uma reunião com mais equilíbrio. E às vezes, por indisciplina nossa mesmo, nós introduzimos nas nossas reuniões curiosos sem proveito, né? Que não tem intenção nenhuma, repito, de compreender de somar, qualquer interesse ponto do bem. Você estava falando do Chico, eu lembrei, quando eu tive a oportunidade de ir ao Uberaba, o que me chamou a atenção é que enquanto a reunião estava acontecendo numa sala que não era muito grande, a sala já era para ser o Chico ali presente, não era nem um salão, era uma sala, dava umas 3 dessas, contando essa aí, o espaço onde ele ficava dava umas 3 partes assim, e a música de aí tem um jardim, a música de Roberto Carlos, uma altura lá fora. Aí, a princípio, eu falei, meu Deus, mas essa música é tão alta. Aí depois ele foi raciocinando, olha, porque as pessoas, um aglomerado de pessoas esperando, cada uma no seu interesse, pensando uma coisa, querendo outra, e faz um comentário, conta uma história, e aquele alarido vocal ali, pelo menos, a música de Roberto Carlos, alguns dissipava um pouquinho aquela situação toda, não é? E não incomodava a verdadeira concentração que estava lá dentro. Aí nós observamos que o verdadeiro silêncio não é o de fora, é o de dentro mesmo, né? Que esse é o nosso desafio. Quer dizer, a música tinha por intenção colocar harmonia nos pensamentos, alguma harmonia nos pensamentos, né? Por isso que o Chico sempre gostava das músicas na hora mesmo das entrevistas, muitas delas, como é o caso do Pinga Fogo. Sim. E é muito salutar mesmo, não é um ritual. Não são... Era um recurso extremamente útil. Não são coisas superficiais, mas, como você falou, é um recurso ótimo para a nossa própria concentração. Sim. Porque sem esse direcionamento que a boa música pode nos oferecer no campo mental,
a nossa tendência realmente é divagar os nossos pensamentos para questões até do dia a dia, né? Questões pessoais e que de alguma forma interferem negativamente na reunião. Sim. Então ele fala aqui: nenhuma conversa deveis tolerar enquanto os espíritos estão sendo questionados. Recebeis às vezes comunicações que exigem de vós uma réplica séria e respostas não menos sérias da parte dos espíritos evocados, aos quais muito desagradam, creio, dos cochichos contínuos de certos assistentes. Esse eu achei interessante, que também Allan Kardec, né, tinha esse problema lá na Sociedade de Paris, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas lá, com relação a alguns membros das reuniões, porque enquanto se conversava com espíritos, fosse Kardec ou outro, tinham membros da reunião cochichando e às vezes assuntos que não tinham a ver com a própria reunião. E Kardec faz essa observação também, né, no sentido de que a pessoa respeite a reunião que está, que faça, como você mesmo observou, Miranda, que faça esse silêncio mental, não é o silêncio verbal dos lábios colados, né, com aquela aparência, digamos, de virtude, mas um silêncio, um recolhimento no mundo íntimo, de forma que possa vibrar positivamente para a reunião. A gente observa nas experiências de André Luiz, muitas vezes os benfeitores solicitam a André Luiz, Hilário e outros tantos que se recolham à oração para que eles possam fazer o serviço, a prestação de serviço que devam fazer naquele momento. Então, não é só o silêncio de fechar os olhos e cruzar as mãos, né? É toda uma ação, esse silêncio que ele sugere, é toda uma ação na direção da paz e do equilíbrio. Não é o silêncio da passividade, da inércia, da falta de movimento. Ou até às vezes acomodação. Às vezes a pessoa, alguém arrasta a cadeira sem querer, faça silêncio. Aí a pessoa deixou de arrastar a cadeira, que arrastou às vezes sem querer, mas ficou lá remoendo mentalmente a crítica, a observação, às vezes árdua, que recebeu do companheiro. Então deixa ele arrastar a cadeira, arrastou sem querer, só foi naquele momento. Passou foi um acidente, não é? Passou dali, ele vai voltar à concentração, mas às vezes as nossas observações são tão inoportunas e tão, digamos, ardentes, que faz com que a pessoa perca a concentração pro resto da reunião, né? Então a gente tem que observar isso que ele fala aqui também, nessa questão de evitar os cochichos, né? Até por uma questão de asepsia, né? Porque nós não temos noção da contaminação que nós fazemos com o pensamento. Né? Como nós contaminamos o ambiente, colocando toxicidade numa ideia, num posicionamento, e é um desafio mesmo. Nós observamos que num centro cirúrgico, eles primam por tudo que possa manter a higiene para que não haja uma contaminação na hora do procedimento cirúrgico. Então, numa casa espírita, nós não fazemos ideia, porque cada espírito que chega está num grau de sofrimento, de dor moral, não é? De dor psicológica. E enquanto os benfeitores estão cercando para isolá-los de coisas que poderiam ainda... Porque tem espíritos que devem chegar a um sofrimento tamanho que quando fica esse cochicho em volta, é como se estivesse sendo indiferente. É uma forma de indiferença à dor de quem chega. Outro dia eu estava conversando com o Eduardo, durante essa pandemia, ali em Cascadura, no Bezerra de Menezes, é um núcleo de socorro espiritual que foge aos padrões do movimento espírita, porque não é um centro espírita pautado nas orientações de Kardec a nível de desenvolvimento das tarefas mediúnicas, não é. Tem a desobsessão aberta, tem um choque anímico, tem aquilo tudo, que é algo, né, que já vem da sua origem, já foi modificado, porque hoje pelo menos já se fala do Evangelho lá dentro. Hoje tem grupos interessados em estudar Kardec, escutam as palestras do Divaldo, estudam com Haroldo, fazem pequenos grupos de estudo. O grupo, especificamente do sábado, que é o momento que nós estamos mais presente agora,
durante o dia, eles se reúnem para o grupo que vai estudar o Livro dos Espíritos, outro que vai estudar tal obra. Mas durante essa pandemia foi um socorro tremendo por conta do desespero. Olha, pessoas dentro de casa, pai ameaçando, filho ameaçando mãe de morte. Entendeu? Mãe ameaçando matar filho. Na infância, criança. Não é uma mãe querendo matar o filho que está rebelde e que não está obedecendo. Processos obsessivos dolorosos, síndrome do pânico, depressão. Toda semana Eduardo tem contato com alguém com ameaça de suicídio, marcando data para se matar. Então, as famílias desorientadas, pelo menos ali, encontraram o passe, água fluidificada e uma palavra dentro do Evangelho, né? O acolhimento, foi o que eu estava conversando com ele. Nessa pandemia, o que mais nós percebemos de urgência, a necessidade de acolhimento, né? E nesse pós-pandemia, que outras situações virão, que não nos iludamos, que o planeta Terra não está nimbado de luz por causa do Covid, não é? Outras situações virão. Todas as instituições religiosas da Terra vão ter que repensar a maneira como está lidando com a mensagem do Cristo e a comunicação dela ao público. Porque nós nos lembramos daquele momento em que Jesus nos pede que chegaria aquele dia que a gente estivesse no telhado, não descesse e tal. Por quê? Porque aqueles de nós que ficarmos atentos para ir ao grupo, fazer parte de um grupo, para estudar, compreender, recolher recursos para se estudar, na hora de uma necessidade de ficar recluso dentro de casa, não vai estar tão desorientado. Não é? O Emmanuel fala no prefácio do Caminho, Verdade e Vida que Jesus, ele nunca fez separação entre a oficina e a escola. É mais ou menos isso, que Jesus nunca fez distinção entre o lar e a oficina, alguma coisa, querendo dizer que se nós estamos buscando bem, que não guardemos esse momento só quando estiver no centro, só quando estiver na igreja. Os cristãos da Terra, nós cristãos, já passamos da hora de carregar o Cristo conosco para onde formos, porque a hora do testemunho pode ser dentro de casa na hora da pandemia, mas pode ser na rua, pode ser uma situação diferente, e se nós não estivermos cientes daquilo que nós queremos, não é nem do que já fazemos, porque fazer mesmo, nem por nós fazemos muito pouco. A única coisa que eu fico refletindo aí é pessoal, que nós já estamos fazendo, é desejar de verdade não querer mais sair do caminho. Mas isso significa que nós conseguimos nos manter vigilantes, não é? Mas que a gente já saiba que o Cristo que nós buscamos, ele não está nos aguardando só no centro. Que nós temos que levar a mensagem do Cristo para dentro de casa. Porque os grupos, as tarefas podem estar muito bem coordenadas dentro da casa espírita. Mas se a casa que nós moramos, o nosso lar, não for uma célula sã dentro dessa sociedade, a mensagem do templo, olha, o templo religioso vai ficar lá, eu vou desencarnar, mas o que eu vim fazer dentro da minha casa, no meu grupo ali, eu não fiz porque eu achava que era só quando eu estava lá na tarefa. E nessa pandemia foi essa coisa que ficou bem em evidência, a necessidade de acolhimento, por falta dessa estrutura de uma intimidade com Jesus, não é? E essa intimidade com Jesus, que ele não faz exigência nenhuma. Olha, Jesus não nos faz exigência nenhuma para ser íntimo de cada um de nós. Ele nos aceita, nos compreende, nos avalia, não nos violenta e está à disposição. Isso mesmo. Quer dizer, essa postura íntima é que, na verdade, conta, né? Essa não a... o movimento de fora, né? Cada um dá para a sociedade aquilo que na verdade traz por dentro de si, e Kardec faz essa observação aqui, São Luís, né? Dizendo que esses cochichos, quer dizer, que a gente pode transpor o ensinamento justamente para o nosso dia, pode e deve, né? Não só nas questões de reunião doutrinária, de reunião mediúnica, como se diz, a gente deve evitar os tais cochichos. Então, esses cochichos a gente pode interpretar como aquelas observações, aquelas mensagens, né, aquelas maledicências
que chegam para nós, que poderíamos dizer que são cochichos em torno de nós, né? Tentando com a finalidade de nos distrair dos nossos objetivos. É o que São Luís fala aqui, que os cochichos prejudicam, né? Porque enquanto estamos na realização do bem, é interessante e importante que a gente não dê atenção aos cochichos, né? A maledicência do entorno, aqueles cantos de sereia, né? Que são muitas vezes atrativos, mas enganosos e perigosos. Então, é o que você estava falando, nós temos as nossas responsabilidades, né, pessoais e coletivas. A pessoal, a primeira delas é dentro do próprio lar e a nossa própria renovação espiritual, né? E a coletiva é a nossa ação mesmo dentro da coletividade, da sociedade. Mas para que a gente haja no bem como devemos e compreendemos que deva ser feito, é preciso realmente atenção, foco naquilo que nós acreditamos agir, como dizia o Chico, segundo os ditames da própria consciência. E não tentar fazer acomodações. Porque às vezes esses cochichos de fora, repito, nos desviam dos nossos objetivos. Porque a gente, é o que o Espírito falou para o André Luiz, né? Emmanuel também falava, claro. Você parar para dar atenção ao mal é furtar tempo do bem, né? E às vezes esses cochichos em torno de nós, usando aqui, pegando o exemplo, esses cochichos em torno de nós são esse mal que faz com que nós furtemos o tempo do bem. Dispersa. Né? Dispersa, a gente se pega, como você já havia dito em outra oportunidade, a gente se pega furtando o tempo de Deus porque está alimentando o mau pensamento sugerido por esses cochichos, às vezes, do mundo espiritual. Paulo de Tarso falava sobre na questão da intuição, ele falava sobre aqueles gemidos inexprimíveis, né, que é a intuição, que muitas vezes nós temos, tanto dos benfeitores, dos espíritos amigos, como daqueles espíritos que nos queiram ver prejudicados na tarefa espiritual ou queiram prejudicar a tarefa de alguém. Então, às vezes, a gente dá ouvido a esses cochichos, né, ou esses gemidos inexprimíveis, na expressão de Paulo, e acabamos nos desviando da tarefa. E ele fala aqui, São Luís, porque tem situações que a gente deve prestar muita atenção, porque são situações seríssimas e que a gente tem que ter uma avaliação mais justa. É a observação, de tudo. Detalhado. Se a gente para ouvir as distrações, as nossas respostas a essas questões mais sérias vão ser deficientes ou inadequadas. E é que ele fala aqui. E depois a gente não pode reclamar porque não obteve respostas, como ele fala aqui, verdadeiramente sérias. Fala, eu tentei fazer o bem e não consegui, mas às vezes se distraiu no meio da tarefa. Se distraiu com a maledicência e no que o São Luís chama aqui de cochichos em torno da tarefa do bem. É isso aí, estamos chegando aí ao final de mais um programa com essas importantes reflexões, lembrando das palavras da Miranda aí, que esse silêncio e esse recolhimento também são, sobretudo, de origem mental, né? Às vezes estamos aí quietinhos, caladinhos, aparentemente concentrados, mas com os pensamentos completamente fora daquilo que se espera para uma reunião prática, mediúnica, que requer muita prece, muito equilíbrio mental para que os benfeitores possam atuar de uma forma mais tranquila. Obrigado a Maria de Fátima Miranda, ao Paulo Renato, ao Clever, que nos deu o suporte técnico, e sobretudo a você, prezado amigo ouvinte e internauta, que nos acompanharam em mais um estudo de O Livro dos Médiuns. Semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos novamente. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Aqui estamos, amigos, para continuarmos o nosso estudo conjunto do exemplar de julho de 1858, da Revista Espírita. A matéria intitulada Espíritos Imperfeitos, o falso Padre Ambrósio, da qual nós nos ocupamos nos 3 programas anteriores. Neles, Kardec iniciou estudo e pesquisa em torno de uma matéria jornalística publicada em um periódico espiritualista da época, na qual se manifestaram 2 espíritos que ele, Kardec, desconfiou tratar-se de impostores, e a matéria da Revista Espírita demonstra que realmente eram impostores, como estão vendo aqueles que vêm acompanhando o programa. Kardec evocou primeiramente o verdadeiro Padre Ambrósio, depois os 2 impostores e no final, novamente, o Padre Ambrósio. Então, no programa de hoje, nós vamos concluir o estudo dessa matéria. Vejamos então como Kardec desenvolve o seu diálogo com esses impostores. Vamos voltar ao texto da revista e Kardec começa fazendo a chamada evocação, evocando o Espírito. Rogamos a Deus Todo-Poderoso, permita que o Espírito que tomou o nome de Padre Ambrósio venha comunicar-se conosco. E a resposta foi: aqui estou, mas não me queirais confundir. Kardec continua indagando: és realmente o Padre Ambrósio? Em nome de Deus te conjuro a dizer a verdade. Não, responde o Espírito. Kardec pergunta: que pensas do que disseste em seu nome? Em nome do Padre Ambrósio, parêntese nosso. Penso como pensavam os que me escutavam, responde o Espírito. Por que te serviste de um nome respeitável para dizer semelhantes tolices? Kardec insiste. Aos nossos olhos, os nomes nada valem, respondeu o Espírito. As obras são tudo. Como pelo que eu dizia, podiam ver o que eu era realmente, não liguei importância à substituição do nome. Por que não sustentas a impostura em nossa presença? Kardec pergunta. Porque minha linguagem é uma pedra de toque com a qual não vos podeis enganar. E Kardec faz a seguinte observação após essas perguntas e respectivas respostas. Por diversas vezes nos foi dito que a impostura de certos espíritos é uma prova para a nossa capacidade de julgar. É uma espécie de tentação permitida por Deus, a fim de que, como disse o Padre Ambrósio, o homem se habitue a distinguir o verdadeiro do falso. Isso está em itálico. O homem se habitue a distinguir o verdadeiro do falso. Vamos comentar um pouco este trecho da matéria que Kardec inseriu na Revista Espírita de julho de 1858. Primeiramente, Kardec faz a evocação em nome de Deus. Isso pode parecer assim um pouco religioso, digamos. Mas a verdade é que quando nós fazemos uma reunião mediúnica,
nós estamos interagindo dois mundos, dois planos, até de natureza energética, o plano material e o plano espiritual. Nós estamos fazendo a conexão dos encarnados com os desencarnados. Então é uma coisa realmente importantíssima, uma coisa séria. E tudo isso está submetido a quê? Às leis de Deus. Então nós aproveitamos para comentar que talvez não seja realmente nenhuma característica de religião a criatura se dirigir ao seu Criador, né? Nós nos dirigimos a Deus, nós não estamos cometendo um ato religioso, nós estamos cometendo um ato de ligação com o nosso Criador, com a inteligência suprema. Então, se quisermos, chamamos isso de um ato religioso. Já dentro da etimologia da palavra religião, religar e tal, tudo bem. Mas se não quisermos, também tudo bem. Se uma pessoa que até nem é religiosa, mas crê em Deus, né, a pessoa se dirige a Deus, ela está fazendo realmente alguma coisa de extrema importância. Voltamos a dizer, a criatura se ligando ao seu Criador. Ainda comentando o texto da revista, reparemos que houve um pronto atendimento por parte do Espírito. Ele foi invocado em nome de Deus e estava ali já. Ele já se encontrava presente, imediatamente se manifesta. Isso é uma demonstração de que a pátria espiritual superior havia, em nome de Deus, digamos assim, por permissão de Deus, já havia conduzido aquele espírito ali. Já havia permitido que aquele espírito, criado as condições propícias para que aquele espírito se manifestasse. E o espírito, ao se manifestar, ele mostra logo que não quer que Kardec o confunda, que Kardec, digamos assim, queira botar na cabeça dele coisas que ele não está a fim de colocar. Enfim, ele já foi logo dizendo a Kardec, eu não estou a fim de acreditar no que você me diz, de você me convencer das coisas. Quer dizer, o espírito se mostra logo de pé atrás, digamos assim, com Kardec. Por que ele se mostra assim? Porque Kardec tinha, diante desse espírito, aquela autoridade moral que é importante que a criatura tenha quando se dispõe ao trato com os espíritos. Vamos voltar a isso mais adiante. Então, ele justifica a sua atitude de enganar, depois que Kardec faz aquela pergunta a respeito das intenções, digamos assim, dos espíritos. Ele justifica a sua atitude de enganar aquelas pessoas da reunião que ele se apresentou como Padre Ambrósio, pelo despreparo das pessoas que haviam lidado com ele na ocasião. Então, ele lá naquela sessão que fizeram, que saiu a matéria no jornal espiritualista da época, como a gente tem visto, o espírito sabia que aquelas pessoas, apesar de sérias, terem boa vontade e tal, elas não tinham preparo para poder até desmascará-lo. Agora, com relação a Kardec, não. Kardec ele estava respeitando, porque sabia que, digamos assim, Kardec era do ramo, né? Kardec conhecia da coisa, então não ia se deixar enganar. Continuando a comentar essas perguntas e respostas que há pouco lemos, notemos que o Espírito afirma realisticamente que para ele os nomes nada valem, e sim as obras, no que ele está absolutamente certo, né? Trata-se de um espírito imperfeito, etc., mas que já tem essa noção bem clara de que nome é uma coisa secundária. Daí porque ele usa o nome dos outros sem cerimônia. É um desrespeito? É, mas ele
está dizendo uma verdade quando afirma que o importante não é o nome, é o conteúdo, é aquilo que o Espírito está fazendo. Afirma também que os enganados poderiam facilmente desmascará-los se o quisessem. Também está certo. Porque na matéria o jornal configura as pessoas como pessoas sérias, pessoas bem-intencionadas, etc. Então, se essas pessoas não tivessem sido místicas, de acreditar logo que se tratava de Padre Ambrósio, se essas pessoas tivessem feito com o Espírito o que Kardec está fazendo com ele, elas teriam perfeitamente desmascarado. E ele próprio, o Espírito impostor, diz isso. Se elas quisessem, elas teriam me checado e teriam descoberto que eu realmente não era o Padre Ambrósio, mas não fizeram isso, foram crédulas, foram dóceis. Diz então que a ele, Kardec, não conseguiria enganar, por isso não tentou. Quer dizer, o Espírito foi evocado por Kardec, chegou, viu com quem estava lidando, né? Sobre quem estava diante dele, diz, não, esse aí não dá nem para eu pensar em enganar, quanto mais enganar. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Nós vamos ler novamente e comentar a observação lida há pouco no final das perguntas. Kardec falando, por diversas vezes nos foi dito por quem? Parêntese nosso. Pela espiritualidade que o assistia. Fechando parênteses. Nos foi dito que a impostura de certos espíritos é uma prova para a nossa capacidade de julgar. É uma espécie de tentação permitida por Deus, a fim de que, como disse o Padre Ambrósio, o homem se habitue a distinguir o verdadeiro do falso. Aqui é o verdadeiro Padre Ambrósio que Kardec está citando. Ora, o que Kardec está ressaltando? Que ele já havia sido alertado pelos espíritos superiores, no seu trabalho de codificação, que ele precisaria enfrentar essas situações de espíritos enganadores, mistificadores, para justamente ele desenvolver a capacidade de entender e descobrir, entrar no mérito, perquirir e poder ter, então, segurança nas suas experimentações, no seu trato com a pátria espiritual, uma segurança muito grande na avaliação da natureza do espírito, do nível do espírito em termos intelectuais, em termos morais, para poder então aí trazer para a doutrina aquilo que fosse trigo e deixasse para lá o joio. Inclusive, a gente tem que considerar também que Kardec teve o cuidado de, na doutrina, nas suas obras, em especial no Livro dos Médiuns, transmitir esses ensinamentos para que nós não nos enganemos, não sejamos enganados pelos espíritos mistificadores. Então, quem estuda verdadeiramente doutrina espírita só é enganado por algum espírito impostor se o desejar, se for descuidado, se não aplicar todas aquelas orientações que Kardec nos dá sobre como lidar com os espíritos. Quanto a essa advertência, digamos assim, de Kardec, nós podemos nos lembrar do que disse Jesus a respeito desse tipo de coisa. Devíamos ser mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, é o tipo do ensinamento de Jesus que precisa ser levado muito a sério quando nós formos tratar com os espíritos desencarnados. E sem paranoia, sem nenhuma distorção psicológica, esse mesmo tipo de cuidado de sermos mansos como as pombas e prudentes como as serpentes, a gente precisa ter com os encarnados também. E já que estamos citando o Evangelho de Jesus, vamos lembrar também do orai e vigiai, ou do vigiai e orai. O importante é que façamos as duas coisas,
para distinguir o verdadeiro do falso. Então a gente precisa estar em boa sintonia com os espíritos superiores para sermos assistidos, por exemplo, se estivermos lidando com um espírito desencarnado, altamente intelectualizado, daquele espírito ardiloso, aquele espírito maquiavélico, que se o dirigente da reunião não estiver muito seguro, se ele não estiver muito bem assistido, ele pode ser realmente enganado, porque se trata de um espírito preparado para enganar os outros, tem capacidade grande de enganar. Então, o dirigente da reunião precisa ter uma capacidade grande de não ser enganado, seja pelo seu conhecimento próprio de doutrina espírita, pela sua experiência de reuniões espíritas, como também pela assistência espiritual de que se faça merecedor pelas atitudes, pelos pensamentos, pelos atos da sua vida. Vamos continuar o estudo desse diálogo de Kardec com os espíritos impostores. Que pensas de teu companheiro, o falso Clemente XIV? Não merece mais do que eu, responde o impostor que se fazia passar por Padre Ambrósio. Ambos necessitamos de indulgência. E Kardec, então, faz o seguinte, invoca o outro. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu lhe peço que venha. Aqui estou, desde que chegou o falso Padre Ambrósio. Então os dois foram juntinhos, né? Eles que juntinhos haviam enganado aquelas pessoas da reunião que foi parte da matéria do Jornal Espiritualista. Eles, quando invocados por Kardec, os dois foram juntos. A parte espiritual superior permitiu, inclusive considerando certamente que seria mais proveitoso para os estudos de Kardec, que os dois fossem lá unir carne para se apresentar e dialogar com Kardec. E continua Kardec perguntando, por que abusaste da credulidade de pessoas respeitáveis para dar uma falsa ideia da doutrina espírita? E o espírito responde de uma maneira mais ampla, não tão específica. Por que nos inclinamos ao erro? Porque não somos perfeitos. Pois nós vamos comentar isso. Não pensastes ambos que um dia vosso embuste seria descoberto e que os verdadeiros Padre Ambrósio e Clemente XIV não se exprimiriam como vós? Eles responderam, os embustes já eram conhecidos e castigados por aquele A maiúsculo que nos criou, Deus. Pertenceis à mesma classe de espíritos que chamamos batedores? Kardec, os espíritos falaram, não, pois ainda é necessário raciocínio para fazer o que fizemos em Nova Orleans. Porque Nova Orleans foi a cidade onde eles enganaram aquelas criaturas. Reparemos que o espírito até que demonstrou humildade. Por quê? Porque ele se diz necessitado de indulgência. E se refere ao outro também. Nós necessitamos de indulgência. Como a dizer, Kardec, você que entende muito disso, você que está sabendo das coisas, você que é uma pessoa evoluída e tal, precisa ter indulgência conosco, porque nós ainda somos pessoas, espíritos, ainda com um grau evolutivo, que ainda precisamos da boa vontade, da compreensão dos outros. Isso define, inclusive, a autoridade moral de Kardec diante deles. Kardec chegou a esse nível diante deles em que ele realmente respeitavam Kardec, estavam respeitando integralmente Kardec. O falso Clemente XIV também é invocado e já estava ali, como dissemos há pouco, vieram juntinhos. Perguntado por quem enganava, disse imperfeito, também um ato de humildade. Porque ele dizia, não, ele poderia ter respondido, não, eu engano porque eu gosto de enganar, eu engano porque esse pessoal é um pessoal bobo, é facilmente enganável. Mas ele disse, não, eu engano porque sou imperfeito. Ele
humildemente confessando o seu estágio espiritual não muito grande. E perguntado se eram espíritos batedores, que são espíritos dentro da nomenclatura espírita, que produzem barulhos como pancadas, que na literatura espírita, no início dos fenômenos espíritos, eram os raps. Esses espíritos batedores faziam os barulhos, batiam, faziam os ruídos. Então, eles, espíritos enganadores que se fizeram passar por Padre Ambrósio e por Clemente XIV, disseram que eles não eram batedores, porque para fazer o que eles estavam fazendo, enganar pessoas respeitáveis e sérias, precisava inteligência. Eles já tinham, em outras palavras, eles estavam se declarando com um nível evolutivo, pelo menos intelectual, superior a daqueles espíritos que simplesmente faziam pancadas, barulhos, ruídos, etc. A matéria da revista de julho de 1858 termina com um diálogo entre Kardec e o verdadeiro Padre Ambrósio, que volta a se manifestar. Então, vamos ver o que o verdadeiro Padre Ambrósio fala. Kardec pergunta a ele: esses impostores vos estão vendo aqui? Sim, e sofrem o meu olhar. São eles errantes ou reencarnados? Errantes. Não são suficientemente perfeitos para o desprendimento caso estivessem encarnados. E vós, Padre Ambrósio, em que estado vos encontrais? Encarnado no mundo feliz e desconhecido para vós. Então vamos comentar rapidamente, porque o nosso tempo está se esgotando. Os impostores sofrem com a presença do Padre Ambrósio. Por quê? Porque, na humildade deles, a autoridade moral do verdadeiro Padre Ambrósio os deixa desconfortáveis. Eles se sentem mal de estarem na presença de um espírito evoluído que eles tinham tido desrespeito de usar indevidamente o nome dele. Quando Kardec pergunta se eles eram espíritos errantes, ou seja, se estavam desencarnados, ou se eram espíritos encarnados que vinham se manifestar naquela sessão de Kardec, ele estava falando de um fato que é perfeitamente possível. Uma pessoa encarnada pode se manifestar numa sessão espírita. Mas acontece que o verdadeiro Padre Ambrósio diz que eles não estavam ainda, mesmo se eles estivessem reencarnados, que eles não estavam desencarnados realmente. Mas se eles estivessem reencarnados, eles não teriam suficiente emancipação do corpo, eles não teriam condição evolutiva para se emancipar do corpo, e mesmo encarnado, eles virem para se manifestar na sessão. Essa palavra espírito errante é usada na doutrina espírita não por um espírito que desencarna e fica perdido aí no mundo do espírito, não é isso não. Errante é um termo técnico que define o espírito entre uma reencarnação e outra. Isso aqui é um espírito errante. Quer dizer, um espírito que está na erraticidade, que é um sinônimo de pátria espiritual. Notando que o verdadeiro Padre Ambrósio já estava reencarnado, porém em um mundo feliz, que é outra nomenclatura espírita, mundo feliz é aquele onde tem espíritos superiores que já venceram o mal, então, e o que nos leva a considerar que nesse estágio, nessa última encarnação, o Padre Ambrósio realmente tinha sido uma figura venerável, tinha sido um grande espírito, era verdade aquilo tudo que se dizia dele. Ressaltando isso, nós nos despedimos por hoje e no próximo programa, então, nós iremos iniciar um outro assunto desta maravilhosa revista espírita, rica de ensinamentos para o nosso esclarecimento, para o nosso progresso espiritual. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos,
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.